Boa noite, Renato Leão. Falando do canal Vasco 68, né? Fazendo o pós-jogo aqui, que o Vasco perde por Juventude por 2-0, 2 gols no início do jogo, um então nem se fala, né? Com um pênalti de 20 segundos. Um pênalti que no Brasil é que é dado, né? Porque ninguém pula sem usar os braços. Ele pulou e tem que pular com o braço juntinho, por isso que tem que ter um treinamento agora de você chutar na mão do adversário, principalmente nos cruzamentos. Mas aconteceu, isso aí também não é desculpa. O problema também não é porque o Jair não jogou, porque o Paulo Henrique não jogou. Sabe por quê? Pelo seguinte, o Jair foi criticado pra cacete antes, e eu sempre gostei do Jair. É lógico que ele faz falta. E o Paulo Henrique, ele era execrado pela imprensa mesmo vascaína. Agora que ele tem estado num ótimo momento, convocado na pré-lista, né, pelo Ancelotti para a seleção brasileira, sentiu um desconforto, acho que no vestiário. Quando eu chego, olho, o Puma me dá surpresa. Também não foi isso que fez falta. O que fez falta foi completamente a mudança de postura do Vasco. Não, ficou com 71% com posse de bola, não adianta, gente. É uma posse de bola inútil. A única coisa da posse de bola é que você, com ela, obviamente, é menos tempo do adversário com a bola, podendo atacar ou contra-atacar. O Juventude fez os 2 gols no primeiro tempo, o Diego no início do jogo, e ficou por isso mesmo, né? Juiz fraquíssimo, horroroso, irritou sim, porque não é pelo pênalti, mas também pelo fato de que muitas faltas até para amarelo, ele disse que tinha sido normal, jogada de corpo e tal. Repito, o pênalti, olha, eu tô sendo bom, hein? O pênalti, o juiz e as ausências, principalmente, que o Vasco teve, não é desculpa, gente. Infelizmente, eu vou ter que dizer que a postura mudou muito. Não é culpa do Verratti. A característica dele é essa. Mas, realmente, o time muda completamente com o Verratti em campo. O time perdeu amplamente aquele toque de bola rápido, envolvente, que aconteceu no jogo contra o Santos. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Ele pelo menos substituiu o Verratti. Será que o Verratti joga contra o Corinthians no domingo com os ingressos todos vendidos? O que aconteceu? O Vasco, mesmo depois de ter tomado 2 gols rapidamente, e mesmo sem o Verratti, continuou cruzando bolas na área. Dessa vez, a sorte não ajudou, porque sempre tinha uma cabecinha do Juventude lá, maldita, para tirar. E aí, aquelas bolas que eu digo, envolventes, que o Vasco teve contra o Santos, toque de bola, entendeu? Não aconteceu. Não aconteceu. Se acontecia, sempre tinha um bloqueio. O Juventude soube bloquear o time do Vasco. Aliás, o Carpini, esse treinador que saiu do Vitória e foi para o Juventude, é um bom treinador, tá? É um cara que apareceu bem, um bom treinador. Mas, com o placar adverso desde o início do jogo, começou já 1-0, né? Porque com 20 segundos, o Vasco entrou numa de afobação, de jogar a bola na área. E com o Verratti mais ainda, porque com o Verratti se joga a bola na área toda hora. Sinceramente, não sei o que o Diniz vai fazer, mas realmente parecem não. Foram 2 times completamente diferentes. O Vasco vinha jogando, não vou ser injusto também, que o Vasco vinha jogando até bem com o Verratti, só que fazia gol. Não fazia gol, por isso que empatou 3 jogos seguidos por 1-1. E ainda perdeu o Mirassol por 3-2. O problema é que o Vasco criava e não tinha finalização, porque tinha Verratti dependência. Por que com o Santos a gente teve sucesso? A gente teve sucesso que a gente não teve aquele centroavantão fixo e o time, jogamos sem centroavante, e o time sempre circulava com toque de bola, com velocidade de deslocamento. Hoje foi um time engessado. Muito pela característica do Verratti. Depois, cara, quando a Denise é morta, no segundo tempo, acho que eu com 10 minutos, quando ele fez a troca, né, tirando o Verratti, o time continuou com a posse de bola, obviamente, mais posse de bola, mas aí já estava um pouco no desespero. Uma coisa é no 0-0, você ter aquela confiança de tocar a bola. A outra é quando você está com um gol, quiçá 2 gols atrás. Com 2 gols atrás, o outro time fica muito confortável, recua, como eles dizem, né, baixar as linhas, e fica fácil para marcar. E o time, por melhor que seja o outro, né, não que o Vasco seja o Real Madrid, não estou falando isso, mas por mais superior que o Vasco seja,
até contra o Santos como foi, num jogo como esse, com 2 atrás, o próprio jogador perde a confiança. Sozinho, o Felipe Coutinho foi um estranho no ninho, quer dizer, uma andorinha só não faz verão. O time tentou, não faltou vontade, mas isso repete o seguinte: estamos precisando sim de chegada de jogadores. O Andrés Gomes já está inscrito no bid da CBF. Provavelmente hoje é quarta, não vai jogar contra o Corinthians domingo, pode até ficar no banco, não sei. E precisamos de zagueiro. Parece que tem um zagueiro aí chegando, né? Hoje o Luiz Gustavo parece que está acertando a vida dele para o Bahia por 5 milhões de euros, mais ou menos os 32 milhões de reais. Mas, gente, não é ao mesmo tempo, não é nem para entrar em desespero, mas também não é para que aparentemente se acomodar depois da vitória contra o Santos. O jogo de hoje foi um jogo atrasado. Era um bônus para a gente, até mesmo se empatasse. E até mesmo com a circunstância do jogo. Porém, quanto o Corinthians jogando em casa, eles já não vão ter Yuri Alberto e Memphis Depay. Rodrigo Garro, não sei nem se vai jogar. Mas jogando em casa contra o Corinthians, o adversário direto, para aquela região lá de baixo, se a gente ganhar, passa os caras. Gente, é isso. Lógico que ninguém está satisfeito. Agora, e o Verratti? O que vai ser dele? O que o Diniz vai fazer? Uma boa noite, que Deus, Jesus Cristo, céus, pessoas de Deus, todos os santos anjos, abençoe as vossas famílias.